Efésios capítulo 5. Efésios 5. Efésios 5, eu vou ler do 14 até o 21. Efésios 5, 14 ao 21. A minha versão é NVI. Deixa eu avisar também, enquanto vocês estão abrindo, em agosto, dia 18 de agosto, nós teremos aqui um culto missionário. Vai ser um culto todo voltado para missões. Estará conosco o representante da missão Portas Abertas aqui na Baixada, o irmão Paulo, que também é da Igreja Batista lá de Humaitá, certo? Da Vila Mirim, Humaitá. Então ele vai mostrar o trabalho realizado pela missão Portas Abertas. Para quem não sabe, a missão Portas Abertas começou com o missionário irmão André, que tinha um fusquinha. Ele colocava bíblias nesse fusca e entrava nos países que não podiam entrar Bíblia nem Evangelho. E ele era protegido por Deus, os guardas revistavam e parece que ficavam cegos e não conseguiam encontrar nenhuma Bíblia. Ele começou esse trabalho e ele dizia que não havia portas fechadas, as portas estavam abertas. Por isso o nome da missão Portas Abertas. Ele foi chamado carinhosamente de um contrabandista de Deus. Ele levava as Bíblias, para esses países. Ele escreveu outros livros, já partiu para a glória, mas dia 18 estará aqui a equipe da missão Portas Abertas para mostrar o trabalho que é realizado, os testemunhos, vão pregar, certo? Vão trazer o material, tem material gratuito para ser distribuído e tem também os livros para ajudar a missão. E nós aqui levantaremos uma oferta para ajudar a missão Portas Abertas. Então venha preparado nesse dia para trazer uma oferta para a gente abençoar a missão Portas Abertas. Efésios capítulo 5, versículos 14 a 21, na minha Bíblia NVI diz o seguinte: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu gostaria que nós olhássemos para esse texto e pensando no que realmente o apóstolo Paulo tinha em mente quando escreveu esse bloco aqui para a igreja de Éfeso. Pensando como era a vida em comunidade, a vida da igreja em Éfeso. E para a gente entender isso, temos que entender como que era a cidade de Éfeso. Quando o evangelho chegou, até levado pela equipe de Paulo, aquela cidade se converteu de uma maneira esplêndida. O evangelho chegou lá e pessoas foram transformadas. A própria Bíblia mostra isso no livro de Atos, e alguns comentaristas também mostram que havia naquela cidade uma grande idolatria, pessoas adorando vários deuses, principalmente uma deusa que era chamada Diana dos Efésios, que também era considerada a deusa do sexo e da fertilidade, que era Afrodite, também conhecida como Vênus. Então havia muita idolatria, essas pessoas adorando vários deuses, mas quando o evangelho chegou, através da missão, por isso que é importante esse momento missionário, o evangelho chegou por uma comitiva missionária de Paulo e Silas, e as pessoas começaram a se entregar para Jesus, e aquilo foi um impacto tão grande que diz que eles começaram a levar os livros de magias negras, de ocultismo, e colocaram na praça pública e queimaram, fez uma grande fogueira, e o evangelho ali cresceu assustadoramente. Mas essa igreja estava inserida nesse contexto da mitologia grega, nesse contexto de idolatria, de adoração aos deuses. E eles se converteram, e agora Paulo escreve para eles, e é uma das cartas fantásticas, uma das que eu mais adoro.
E aqui no capítulo 5, Paulo entende que a vida do crente não é destituída da igreja. A vida do cristão de Efésios, que deve ser a nossa também, está inserida no contexto de congregar, de participar dos cultos e de participar das atividades da igreja. E ele dá essas orientações sobre a vida comunitária, a vida em comunidade na igreja, como congregação. E ele começa dizendo, olha, esses conselhos: por isso foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará ou resplandecerá sobre você. Veja que Paulo começa a mostrar aqui, nesse primeiro versículo, versículo 14, Paulo faz menção de dois grupos de pessoas. Primeiro os que estão dormindo e depois os que estão mortos. Quando ele fala, desperta tu que dormes, está falando para os crentes da igreja de Efésios, porque tinha crente da igreja de Éfeso que estava vivendo essa fase de dormir espiritualmente. E você já percebeu o que acontece conosco quando a gente dorme? Quando a gente dorme, a gente não tem controle das nossas ações, né? O nosso cérebro, ele não chega a apagar, certo? Mas o nosso corpo entra em repouso e a gente não tem noção exata do que está acontecendo ao nosso redor. A gente sonha, nós não temos controle sobre os nossos sonhos, né? Alguns roncam, outros fazem outras coisas, isso faz parte do sono, porque estamos dormindo. E o que Paulo está querendo dizer é que na igreja de Éfeso havia pessoas que estavam dormindo espiritualmente, que estavam ali vivendo nesse período de apatia, sem se inserir no contexto das coisas, sem exercer a sua atividade de cristão. E eu quero dizer para você nessa noite, talvez você se encontre nesse período, num período de sono espiritual, dormindo espiritualmente, deixando as coisas acontecer e não tendo noção do que está ao seu redor. Está nesse período de, não apenas de descanso, mas um apagão espiritual, não tem noção do que está acontecendo. E Paulo não apenas faz um alerta, Paulo faz um desafio e faz um chamado: desperta. Se você está dormindo espiritualmente, desperta, acorda, desperta. Não viva mais essa vida congregacional de estar dormindo espiritualmente sem saber o que está acontecendo. Quando o crente dorme espiritualmente na igreja, quando ele está aqui, mas ele está alheio a tudo, ele não está atento à voz do Espírito Santo. Se você chamar uma pessoa que está dormindo, se essa pessoa tiver um sono pesado, você precisa, gritar ou sacudir para ela acordar. Então tem crente que está na igreja, mas está dormindo espiritualmente, as coisas estão acontecendo, ele não está com os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, Deus está falando, ele não percebe. E ele vai para casa e parece que nada mudou, e parece que aquele culto foi um culto pesado, um culto em que ele não participou. Por quê? Porque está dormindo espiritualmente, está apagado, não tem noção do que está acontecendo. Mas o chamado de Paulo para essa igreja, o conselho de Paulo, o desafio de Paulo para essa igreja, para aquele grupo de pessoas que estavam dormindo, e para nós também, no século 21, no terceiro milênio, que ainda estamos sofrendo desse sono espiritual, o chamado, o desafio é: desperta, acorda, abre os olhos. Então, o primeiro grupo de pessoas que Paulo coloca aqui, os que estão dormindo. O segundo são os mortos. Esses mortos não estavam na igreja, é o que estavam fora, porque a igreja estava inserida nesse contexto de idolatria. E a Bíblia fala que quem não tem Jesus no coração está morto espiritualmente, está separado de Deus. Efésios deixa isso bem claro. Porque antes estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a mesma carta de Paulo no capítulo 2. Separados de Deus. Eram por natureza filhos da ira. E aquela comunidade de Efésios, aquele grupo da cidade, não os crentes de Éfeso, estavam mortos. E Paulo está dizendo para esses crentes: olha, acordem vocês que estão dormindo e levante-se. Ou seja, tome atitude. Paulo está dizendo: não basta simplesmente acordar desse sono espiritual, mas você precisa se levantar no meio desse mundo que está morto para Deus, que está totalmente destituído da graça de Deus.
Porque Paulo diz em Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou da graça de Deus. E ele diz em 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo para os crentes que estavam dormindo espiritualmente, acorde, desperte, mas vai além, se levanta, ou seja, toma atitude. Como dizia meu pai e a minha avó, bate a passarinha, ou seja, toma atitude, não fique parado. O crente não foi chamado para ficar parado, ficar à toa na vida e ver a banda passar. O crente foi chamado para exercer o seu ministério, para trabalhar, para fazer algo, gente. Porque esse mundo jaz no maligno. Jesus está voltando. E quando ele voltar, quem não tiver ali sério com Deus, não vai subir, vai ficar. E as coisas estão acontecendo rapidamente, gente. Essa guerra na Ucrânia, mas principalmente essa guerra em Israel, está mostrando que Jesus virá. É profecia bíblica de Mateus 25, 24, de Apocalipse. O Senhor Jesus está voltando para levar os seus. E Ele não vai levar crente que está dormindo espiritualmente. Ele não vai levar pessoas que estão mortas espiritualmente longe de Deus. Por isso o recado de Paulo, o recado do Espírito Santo para cada um de nós é: desperta você que está dormindo. Pare de ficar dormindo. O crente que está dormindo espiritualmente é esse que não vem na igreja, que não exerce a sua atividade como cristão. Está aí. Às vezes é crente 007, está lá no bairro, na vizinhança, ninguém sabe que ele é crente. Está no trabalho, ninguém sabe que ele é crente. Desperta, está na hora de você acordar. E está na hora de você levantar no meio desses mortos. Tomar atitude, fazer algo. E Paulo continua. Além desse conselho de despertar e se levantar, ele diz no versículo 15: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Paulo fala: tomem cuidado com a maneira como vocês vivam. O cristão tem que ter uma vida diferenciada. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 5, 12 a 14: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal for insípido, para nada presta. Não se pode acender uma luz e colocar debaixo da cama. Tem que colocar no velador para ele velar. Ou seja, o crente está nesse mundo que é trevas, mas ele tem que sobressair, tem que mostrar a sua luz, porque ele é luz, tem que mostrar que ele é sal, que dá sabor, que faz com que as pessoas tenham sede de Jesus. Exercer a nossa autoridade, exercer a nossa identidade de cristão. Então, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, gente. O diabo está por aí, colocando armadilhas na nossa vida, e se a gente não perceber, a gente cai. Tem crente que está dormindo espiritualmente, e quando acontece uma coisa, ele fala: é bênção de Deus. Mas porque está dormindo espiritualmente, não percebe que é armadilha do diabo. É uma arapuca que o diabo armou, e ele cai achando que é bênção de Deus, e não é. Então, tenham cuidado na maneira como vocês vivem. Viver lá fora e viver na igreja também. Viver aqui na comunidade como cristão. Como é que você vem para a igreja? O que você vem fazer na igreja? Não é apenas para assistir um culto, não é apenas para cumprir um protocolo, para bater o ponto e dizer: Deus, estou aqui, olha, marca a minha presença aí na chamada espiritual. Isso não funciona. Tomem cuidado com a maneira como vocês vivem. Vivam para louvar a Deus. Vivam para agradar a Deus. Vivam para que a luz de vocês brilhe diante dos homens e as pessoas glorifiquem a Deus pela sua vida. É isso que a Bíblia diz. Então, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos. Pessoa que é tola, que é insensata, que não sabe o que está fazendo, ou que faz as coisas no automático, mas fala: faça as coisas como sábios. E ele diz no versículo 16: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Veja, estamos vivendo um período de dias maus. Naquela época que Paulo escreveu para os Efésios, por volta do ano 60,
As coisas já não estavam boas, os dias eram maus. Imagine hoje que as coisas estão piores. E quando a gente escuta os noticiários, é tanta desgraça, é tanto mal, que a gente fica desacreditado no ser humano, desacreditado nesse mundo, né? Será que as coisas vão mudar? Para esse mundo não, mas para os que têm Jesus, sim. Há esperança para aqueles que servem a Cristo Jesus. E Paulo fala, aproveitem cada oportunidade. Deus está dando oportunidade para vocês, gente. As oportunidades precisam ser aproveitadas. Na Grécia existe uma estátua chamada oportunidade. E como é essa estátua? É a cabeça de um homem calvo e que só tem um tofete de cabelo aqui na frente. Por quê? Eles dizem o seguinte, se você não agarrar a oportunidade da primeira vez, não dá depois. É tudo calvo. Tem que agarrar aquele topete de cabelo ali. A oportunidade tem que ser aproveitada. Porque se ela for, não volta mais. E você tem a oportunidade hoje de servir a Deus. De entregar sua vida para Ele e dizer, eu sou filho de Deus, encontrei salvação em Jesus. Se Ele voltar hoje, eu sei que o meu nome vai ser chamado, porque a Bíblia me garante que eu sou filho de Deus. E só é filho de Deus quem entrega seu coração a Jesus. Porque Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém leva nenhuma pessoa para o céu a não ser Jesus. Ele veio, pagou o preço, Ele é o único caminho. Então aproveite as oportunidades para abençoar a vida do seu irmão, aproveite as oportunidades para servir a Deus de todo o coração, para fazer algo que você tem que fazer, não deixe para amanhã, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Amanhã é como uma nuvem passageira, a vida é assim. Paulo está dizendo, haja com sabedoria, né? Façam tudo com sabedoria e aproveite ao máximo cada oportunidade, gente. Deus está dando oportunidade para você de se desfazer das coisas erradas, de abraçar o que é certo, de assumir a sua posição de cristão, de se reconciliar com Deus e colocar a sua vida no altar. Aproveite a oportunidade. Não deixe para trás. A Bíblia conta de Zaqueu, que era um homem rico, mas ele entendeu que a riqueza não levaria ao céu. E ele ouviu falar de Jesus. E ele não perdeu a oportunidade. Ele vai atrás de Jesus e ele podia dizer assim, olha, não dá, né? Tem muita multidão, eu sou pequeno, não tem como ele olhar para mim. Mas a Bíblia fala que ele não mediu esforço, aproveitou a oportunidade. Subiu numa figueira brava, cheia de espinho, e ficou lá. Jesus vai passar por aqui, né? Jesus vai passar por aqui, né? E quem sabe ele vai olhar para mim. Mesmo que ele não olhe para mim, eu estarei olhando para ele. Zaqueu está lá esperando, e para a surpresa de Zaqueu, Jesus passa e para assim e fala, Zaqueu, desce. Hoje me convém para a sua casa. Desce depressa, Zaqueu. Se Zaqueu não tivesse aproveitado aquela oportunidade, Jesus ia passar e ele não ia ter essa oportunidade. A mulher samaritana estava lá no poço de Jacó para pegar água. Aproveitou a oportunidade que Jesus deu. Venha tomar da água da vida. Ela entregou seu coração para Jesus, foi chamar os samaritanos para conhecer a Jesus. Não deixe para amanhã. Aproveite a oportunidade. Ele diz no versículo 17, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Você já parou para descobrir qual é a vontade do Senhor para a sua vida? A Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A primeira coisa que Deus quer para você é que você seja salvo e que você seja herdeiro dos céus. Amém. A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. Deus quer isso, é a vontade dele, que todo mundo seja salvo. Deus quer que você o sirva, que você seja chamado de filho dele e que você desfrute de todos os bens, de todas as benesses que o Evangelho tem para a sua vida. Então, procure compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida, qual é a vontade de Deus no seu trabalho, qual é a vontade de Deus no seu bairro, na sua vizinhança, qual é a vontade de Deus na sua igreja, qual é a vontade de Deus na sua escola. Pergunte para Deus, o que o Senhor espera de mim aqui?
O apóstolo Paulo é uma pessoa que sabia, ele não perdia tempo, aonde quer que ele estava lá, falando de Jesus. E por isso, com propriedade, ele dizia: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E quando ele estava perto de morrer, ele disse com toda a propriedade: olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. E já agora a coroa da justiça e da glória está preparada para mim, não apenas para mim, mas para todos aqueles que amam ao Senhor. Então, procure compreender qual é a vontade de Deus. E aí ele diz aqui: não se embriague com vinho. Por quê, gente? Porque naquela cidade havia pessoas que ainda gostavam de virar, né? Ao latão. Paulo está dizendo: em vez de você se embriagar com vinho, em que vocês vão perder o sentido, que vai levar à libertinagem, deixe-se encher pelo Espírito Santo. Então deixe o Espírito Santo envolver a sua vida, porque o vinho vai deixar você fora da sobriedade. Você vai perder o controle das suas ações, não vai saber o que está fazendo, mas aquele que é cheio do Espírito sabe o que está fazendo, é guiado, é orientado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em nós e que é o selo da nossa salvação. Mas Paulo está dizendo: olha, não basta você ser selado e você ter o Espírito habitando na sua vida, deixe cada vez mais se encher. Essa palavra significa no gerúndio, encher constantemente. Vão se enchendo do Espírito. E quando o crente é cheio do Espírito, se ele é cheio do vinho, como eram os habitantes de Éfeso, ele vai lá, né? Tu falar um bocado de besteira, não sabe o que está falando. Agora, quando o crente é cheio do Espírito, o que é que acontece? Falando entre vós com salmos, lá na igreja, falando a palavra de Deus, gente. Com cânticos e hinos espirituais, louvando, cantando e louvando a Deus de coração. Não é apenas cantar com os lábios, mas é cantar com o coração. O verdadeiro louvor sai daqui do coração, e a gente sabe exatamente o que está fazendo. A gente não está apenas colocando para fora palavras com rimas, com melodia. Nós estamos colocando para fora a nossa gratidão a Deus, a nossa adoração, aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Um crente que é cheio do Espírito, ele fala com salmos, ele cita a palavra de Deus, ele vive de acordo com a palavra. Um crente que é cheio do Espírito Santo, ele canta e louva a Deus com o coração, e ele vive uma vida de gratidão. Versículo 20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um crente que é cheio do Espírito, e que começa lá, despertando do sono espiritual, levantando dentre os mortos. Agora ele vai dar graças a Deus. Senhor, a coisa está difícil, mas eu sou grato porque eu tenho a salvação. Senhor, está difícil, estou sem emprego, estou doente, mas eu sou grato porque se eu partir, eu vou estar na glória contigo e as coisas são melhores. Senhor, está difícil, eu não tenho uma casa própria, mas isso não é empecilho, porque eu sou grato, porque eu teria uma mansão lá no céu. Coisa maravilhosa. O crente tem motivo para dar graças a Deus, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina esse bloco dizendo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Se sujeitar, dizer que o irmão, né, é importante para você, que você está ali para servir e não para ele te servir. Dizer que você está aqui na igreja para servir a Deus e não para Deus te servir. Como muitas pessoas têm pregado: eu vou exigir, eu vou exigir de Deus, Deus tem que fazer. Nós não temos que exigir nada de Deus, Deus não tem que fazer nada. Ele faz por amor a nós, porque nos ama, e nós estamos aqui para servir. É isso que eu queria trazer para você nessa noite. Curve sua cabeça, vamos falar com esse Deus maravilhoso. Pai bondoso, nós somos gratos pela tua palavra, que ela, como a tua misericórdia se renova a cada manhã e vem sempre nos trazer ilustrações e orientação para a nossa vida, Senhor. Vem também ser a bússola para o nosso viver, para o nosso caminho. Vem ser também o nosso guia espiritual, a nossa orientação. E nós somos gratos porque temos a tua palavra para moldar a nossa vida.
Que nessa noite o teu Santo Espírito toque em cada coração. Se alguém aqui estiver sofrendo do sono espiritual, que o Senhor nessa noite dê uma cutucada para que eles despertem, acordem, Senhor. Para que eles se levantem, tomem postura e façam as coisas de acordo com a tua palavra e se coloque aí para ser cheio do Espírito Santo, para fazer a tua vontade e para ser um diferencial nesse mundo. Continua falando conosco, Senhor, através do teu Santo Espírito. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.